Fala galera, tudo bem? Hoje a gente está fazendo um vídeo mais rápido, né, para resolver um problema de debug da extensão do Jest. Eu creio que seja talvez algo simples, mas para mim foi um pouco demorado achar uma solução que fosse útil, né? Então eu vou estar demonstrando isso aqui para vocês, porque às vezes tem alguém com o mesmo problema que eu e essa extensão ela ajuda muito a gente a debugar, inspecionar os testes, né, e facilitar visualmente também. Então aqui eu tenho um projeto Angular, ele já está configurado com Jest, né, para rodar esses testes de unidade. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma classe, né, de Interceptor e eu criei aqui a classe de teste de unidades para ele. Quando eu instalei a extensão do Jest, que seria essa extensãozinha aqui, vou mostrar para vocês essa, né? Ele já reconhece, ele lê todos os meus arquivos de teste dentro do projeto, ele já reconhece aqui quais são os testes, né? Então você pode ver que aqui está tudo passando. O meu problema, quando eu instalei ela, é que os testes estavam funcionando só quando eu rodava eles. Mas em determinado momento, eu precisava debugar esses testes. Porque às vezes ocorre um erro, o teste falha, só que você não consegue imediatamente identificar a causa do erro, né? Então, o que você pode fazer? Você teria que debugar. Você colocava um breakpoint aqui, por exemplo, botei um breakpoint aqui na linha 51 e você viria aqui no seu teste que você quer inspecionar, né? E colocar um debug test. Seria esse outro ícone aqui. Porém, né, por alguma razão, o debug não estava funcionando. Eles dava esse erro aqui, falando que não encontrava o caminho do Node.js, porque o C-Program não é reconhecido. Esse erro ocorre por causa que na minha máquina o C-Program está separado com uma barra de espaço, né? Então, se você vier aqui dar uma olhada, em algum lugar aqui, deixa eu achar só. Aqui, tá vendo? Program Files. Então, por causa desse espaço, ele não consegue reconhecer, a extensão não consegue encontrar o caminho, né, do programa do executável do Node e não consegue rodar os testes de unidade no modo debug. Então, o que eu precisei fazer, né? Depois de ter um trabalho pesquisando aí como resolver esse problema, eu consegui contornar isso daí fazendo o seguinte. Aqui dentro da nossa pastinha do VS Code, eu vou criar mais um arquivo chamado settings.json, que é as configurações, né, que a gente quer como que o Visual Studio se comporte dentro desse repositório. E aí, o que eu fiz? Eu vou colar um código aqui, né, já vou explicar para vocês. Esse código aqui, ele acaba configurando a extensão do Jest, né, da forma que a gente quer. Então, aqui eu já coloquei aonde que ele tem que procurar os executáveis, o tipo de run mode que ele tem que fazer, a path, a root path, onde ele tem que rodar, né? E para habilitar o modo debug. Então, através dessa configuração aqui de 14 linhas, eu consegui fazer com que a extensão do Jest voltasse a funcionar. Então, se eu vier aqui agora, eu vou naquele mesmo teste, tá? Que eu estava executando. Só esperar um pouquinho. Deixa eu rodar elas aqui para reconhecer os outros testes. Bom, então o teste está aqui, certo? Aí se eu vier aqui nele, esse daqui deve ser criado, né? Que ele vai criar. E clicar aqui em Debug Test. Agora eu tenho um breakpoint aqui. Ele vai executar, anexar. E agora ele já parou aqui na linha que eu desejo debugar. Tá vendo? Então, vou dar um F10 aqui, vou mandar seguir. E dessa forma, a gente consegue aí resolver o problema do Jest, né, da extensão, para poder debugar os testes. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil, né? E até a próxima, galera.